quebrando os tabus e sabendo que você pode ir além. Vitória, eu vou pegar um negócio porque eu quero perguntar para você aí de casa, para você agora. Quem é o seu maior vilão? Hã? Responde aqui, o seu maior vilão é você mesmo. Você! Então vamos ir além do espelho, dando esse espaço para você, maravilhosa. Fique à vontade para se apresentar e dizer tudo aquilo que você quer dizer. Oi, gente. Quem não me conhece, tá avisando do Instagram da Núbia. Meu nome é Vitória. Eu sou atualmente empresária em São Francisco, mas sou de Manga, minha família é de Manga, então pouca gente sabe. Eu sou de Montes Claros, mas minha família é de Manga, de São Francisco, e eu tenho 27 anos. Tive uma jornada bem, assim, o pessoal fala que eu tenho 60 anos no lugar de 27, mas é porque quando a gente escolhe aventurar e nesse autoconhecimento, a gente enfrenta muita coisa na vida que a gente às vezes não estava esperando, né? E acontece, mas é sempre para melhorar. Então, atualmente, sou empresária, acabei de lançar um livro, trouxe até aqui, esse aqui tá até lacrado, que chama Para Além do Espelho. Vou até abrir ele aqui para compartilhar com Mas eu peguei meu espelhinho para mostrar para você que é para além mesmo, gente. Esse aqui é o nosso livro. São 6 autoras que fazem parte dele. Deixa eu ver se é 6 mesmo, daqui a pouco é mais. São 6. São 6 autoras. Ele foi regido por Carla Silva, uma psicanalista maravilhosa, inclusive foi minha terapeuta. E depois a gente se tornou amiga e a gente fez esse livro. Esse livro tem o trechinho meu aqui no final, que ele é uma parte só minha, mas é onde ele conta a minha história, que é um pouquinho do que nós vamos falar hoje, né, Núbia? Com certeza. E no mais, o que eu quero dizer, Vitória, primeiro, eu quero quebrar uma coisa. É sério, Vitória, eu preciso que você me fala. Me fala aquele sobrenome seu difícil que eu ainda não consigo. Fala aí. Esse é o nome do meu marido, gente. Ele chama Tic-Tac. É bem facinho. Entendeu, né, gente? Mas aí, para ler e para escrever, não é tão fácil, né? Só não é tão fácil. Mas eu achei muito lindo quando eu vi lá e eu falei assim, gente, um dia eu ainda consigo falar o tic-tac. E consegui agora. Pra gente, o nome dele é alemão, na verdade, né? Então, pra gente é assim, mas eu acho que eu até falo errado. Eu acredito que em alemão deve ser existe, que é alguma coisa mais forte, assim, né? Mas a gente é brasileira, a gente abrasileira tudo, pra ficar mais fácil. Com certeza. E o que é mais interessante, pessoal, você que está aí de casa, você tem liberdade, tá? Para deixar seu comentário, para nos mandar pergunta, para ficar à vontade para dizer tudo o que vocês quiserem. Lembrando que o intuito desta live foi para mostrar para você que você pode ir além, né? Quem não conhece a Vitória, ela vai falar quem ela é, mas eu quero falar mais um pouquinho que a Vitória é alguém que nos inspira. Sim, ela é uma mulher que quebra os tabus. Eu vou começar de algo simples, que para mim, eu sempre fiquei me perguntando. A Vitória, gente, ela é uma empresária de academia. Só que a Vitória, ela quebra um pouco os tabus de quem olha. Por quê? Porque a Vitória em si, a gente imagina quem é dono de academia, sempre é bem aquele tabu, aquele padrão, né? O padrão. O padrão. Com todo respeito, minha linda, você é linda desse jeito, mas eu quero usar o que o pessoal fala. Então, para muitos, acha assim, não, a mulher da academia, ela é aquela mulher que simplesmente é a que anda no salto, no bambambam e pronto. E não, a Vitória, além dela, sim, ela anda no salto, é claro e evidente, mas ela é alguém do dia, viu? Porque hoje mesmo eu tava de Havaiana. Então, mas mesmo de Havaianas, ela inspira outras mulheres. E sabe o que é mais engraçado de como é, assim, a olhar a Vitória hoje, e já vou dar oportunidade para ela falar tudo, mas é que sabe como é que a Vitória começou, gente? Não, a Vitória começou assim como eu e você. Talvez lavando um copo, talvez arrumando a casa. E até hoje, né, Vitória? Porque além de tudo, você é esposa, exatamente. Você é uma menina, cara, linda. Você é uma menina, uma mulher, esposa. E fora tudo, ela começou assim. E eu vou contar um segredo. Chega perto, que eu vou te contar. Sabe o quê? A Vitória começou, gente, fazendo maquiagem e unha. Acredita nisso? Pois é. Então, Vitória, o espaço é seu. O meu Instagram é seu. Sinta-se em casa.
Bora tomar um café? Café eu não vou tomar não, porque senão eu não durmo. Mas, não, na verdade, eu já não durmo, né? Gente, né, eu sou TDAH, diagnosticada depois de adulto, então fez muito sentido pra mim, muita coisa. Mas vai um pouquinho além da unha e da maquiagem. Eu acredito que os primeiros empregos que eu tive fora da empresa do meu pai, e tudo, foi panfletando em sinal. Então vai um pouco mais além o passado, assim, de acreditar quando, por exemplo, eu morava, eu estudava fora, e meus pais me sustentavam naquela questão de casa, alimentação. Mas eu era um adolescente, eu queria farrear, eu queria curtir, que tá tudo bem, cada um tem sua fase, cada um tem o que gosta de viver, né? É claro que sempre com responsabilidade que deve ser feito, que eu tive fases não responsáveis também, mas eu quero ressaltar aqui a fase boa da vida. E nós começamos eu comecei a minha jornada panfletando sinal em Montes Claros. Estudava, panfletava em sinal. Eu lembro que eu pegava aqueles panfletos da Rede Construir, aqueles gigantes, assim, que é 3 páginas, aquele enorme. E eles falavam: você tem que entregar 10 mil panfletos hoje. Para ganhar, sei lá, vamos colocar nos valores de hoje, R$ 100 no dia. Só que aquelas caixas pesavam em muitos quilos. E eles geralmente, em Montes Claros, eles mandam você para bairro longe. Eu lembro que eu colocava aqui na cabeça, deixava escondido na moitinha as outras caixas, porque não dava para rodar com tudo. Colocava na cabeça, rodava naquelas 3 primeiras ruas, distribuía debaixo do portão de todo mundo. E depois voltava, pegava os outros. Ficava o dia inteiro. Voltava vermelha, igual essa caixinha aqui, ó. Porque branca, igual eu sou branquelona, toda vermelha. Já panfletei pra Vox, de peruca azul, com o nariz pintado de azul no sinal, na Alltime. Passava gente que me conhecia, passava gente que caçoava. Só que eu acreditava muito assim, eu tinha metas pro que eu queria viver. Por mais que naquela época as metas eram bobas, vamos dizer assim, mas eram as minhas. Era meta tipo assim, eu quero ir pra boate esse final de semana e ter condição de ir. É uma meta que hoje eu faria? Não, né? Mas, por exemplo, era a minha meta. Porque o importante na nossa vida é você ter uma meta. Não importa onde você esteja. Gente, se aparecer um barulho aqui, é porque meus gatos são 3, eles estão aqui tocando terror. E o meu processo ele começou aí. Depois eu estava fazendo faculdade de Direito, formei. Quando eu formei, que hoje eu sou formada em Direito, sou bacharel, não me identifiquei com a profissão. Eu lembro que meu pai me ofereceu para abrir um escritório, eu falei que não. Eu falei o valor que ele queria me dar para o escritório. Eu falei, vamos, eu quero fazer um curso de maquiagem de unha. E foi aí onde tudo começou. E aí minha mãe falou para eu começar a vender semijoias, porque não adiantaria só maquiagem e unha, porque a gente sabe que o ramo de maquiagem no interior só funciona em período de festivos, casamentos, então não é uma coisa que te rentabiliza por muito tempo, você tem que agregar de alguma maneira. Não é igual uma cidade grande que todo dia tem evento, né? Todo dia tem uma mulher para se maquiar. Eu morava na cidade de 10 mil habitantes. Manga, acho que Manga tem 15, na cidade acho que tem 10, se eu não me engano. Posso estar errada, tá, gente? Tem muito tempo que eu estudei sobre isso. E começou aí. E nesse trajeto, com alguns meses de loja aberta que os meus pais me ajudaram, tudo certo, eu lembro que eu cheguei eu comecei com R$ 500, um cheque de R$ 500 semi-joia. Em um ano, eu estava com 35 revendedoras para mim. Então, eu comecei com a minha maleta e eu transformei a minha maleta em 35 maletas em um ano. Então, eu entendi que a vida era multiplicar. Isso é em tudo. E aí, nesse processo, nesse meio termo, tive várias fases de não ter responsabilidade, de perder muita coisa. Mas eu, como qualquer ser humano, eu cheguei em pontos igual quando eu tinha essas 35 revendedoras, onde a vida fez assim e mudou tudo. Por exemplo, foi quando eu conheci Rafael, a gente se conheceu pela internet e casou com 60 dias. 60 dias depois a gente se casou. É um amor lindo, maravilhoso. Na verdade, é porque a gente morava em cidades diferentes e a gente teria que casar para permanecer naquele relacionamento. Uma vez que a gente, nessa época, era bem farrista, inclusive, e a gente tinha que fazer uma escolha, né? Então a gente tinha que se posicionar. A vida hoje é de escolhas, né, Vitória? Não adianta, você tem que saber muito bem ponderar consequências das coisas que você faz. Seja a consequência do seu sonho, a sua meta. Mas tudo vai trazer uma consequência. Então você tem que entender até onde que essa consequência ela chega. E aí a gente casou muito rápido e a gente abriu a academia. A gente casou dia 10 de outubro, dia 20 a gente inaugurou ela. E era uma academia muito pequena, assim, muito pequena que eu falo de maquinários, mas era um espaço muito grande, tanto que eu acho que a maioria sente falta do espaço gigante. Mas era simples, era chão de cimento, era o que a gente tinha, com o que a gente podia, com o que a gente podia fazer. E
Como você estava falando, Núbia, eu sou totalmente fora de vários padrões, né? O padrão da mulher que tem que ser a. Quando você fala assim, nosso casal da Monte Olimpo, geralmente a primeira coisa que a mente do ser humano ela vai pensar, nosso marido dela deve ter muita coisa. Deve ser muito bom. Na verdade, aqui em casa já é invertido. Eu sou a CEO, a administradora, e Rafael é o É isso executor que é de tudo. engraçado. Ele é o executor, só que eu tenho a mentalidade atacada e ele faz acontecer. Então nós temos essa parceria, sabe, no nosso negócio. Ele é o que faz e eu sou a que pensa. E sabe o que E eu eu. acho muito interessante de você, sem querer te cortar? É porque, além de tudo, quando a gente fala de CEO de uma empresa, a gente imagina a CEO patroa sentada daquele jeito, que, É, como já era assim, sentada com os braços cruzados, só mandando. E não. O engraçado é que você vai além disso. Gente, esses dias, é sério, eu falo a verdade. Eu fazia academia na sua academia, no momento eu dei uma paradinha, mas eu vou voltar. Isso aí você pode ter certeza. E o que acontece que foi incrível é que eu vi você entrando e, tipo, eu imaginava a CEO da academia entrando toda pomposa, assim, toda assim, daquele jeito. E você não, você entrou humildemente, cumprimentou todos, foi aquela mulher que soube abraçar. Eu até conversei com você e você soube falar, soube abraçar. E sabe o que é mais engraçado, Vitória? Concluindo, só o que eu quero dizer é que você quebra alguns padrões de pessoas que imaginam assim, aquele julgar o livro pela capa. Você já viu isso? sim, Muito julgo desconhecer, né? hoje a maioria, na verdade, para ganhar esse espaço aqui em São Francisco, já é difícil, já foi difícil. Você imagina você ganhar um espaço onde ninguém te conhecia, sendo os dois de fora, onde você, seu nome, porque querendo ou não, cidade pequena, o seu nome tem um peso. De quem você é filho, de quem a família você é. Então chegou dois patinhos nadando na cidade de São Francisco, perdidos, jogados, tentando mostrar seu valor. Então eu tive que quebrar muitas barreiras e eu passei por muitas fases complicadas, porque eu tive que aceitar essa mudança, aceitar o relacionamento. E quando a gente fala da questão de padrão, de quebrar esse tabu, foi uma das coisas que mais pesou, porque eu hoje engordei 30 quilos de quando eu moro aqui. Mas eu nunca deixei de importar com isso, porque eu entendo que eu sou administradora. Só que, igual você estava falando, eu nunca fui a dona que chega na academia, senta e vira as pernas para cima. Eu tô lá com graxa, é pintando parede, é mexendo em equipamento, porque é assim que eu sinto parte do que eu faço. Porque pode chegar um dia onde eu vou ser a patroa, pode chegar que eu chegue e não faça mais nada, pode ser. Existem que a gente caminha na vida trabalhando para melhorar a qualidade de vida. Mas hoje eu amo trabalhar. Ontem mesmo a gente foi, uma amiga minha falou assim, Vitória, eu comprei umas máquinas de academia aqui pro meu hotel. Tô precisando de uma ajuda para direcionamento e tal. Peguei meu carro e fui com o Rafael. A gente estava montando máquina para essa amiga minha e tá tudo bem. Porque isso não me faz menor ou maior, não. Isso para mim é normal. Então você pode topar comigo maquiada assim na rua, como você pode topar toda suja de graxa, com as unhas todas sem fazer. E para mim isso não vai mudar quem sou. Eu acredito, né, Nube? A gente sabe que a apresentação ela conta muito. Ela tem esse peso. E aqui, infelizmente, aqui não, é É verdade, isso é né? no mundo, né? Você No mundo em si, conta bem assim a aparência arrumada, essas coisas. E o que mais pesa também, Vitória, e o que eu admiro e eu falo com você, é porque você não só pensa no seu bem-estar, como eu vou usar uma palavra que eu ouvi, você pensa também nos seus funcionários. Sim, vocês acreditam? A Vitória, esses dias, levou um dos funcionários dela, que são meninas, para poder pensar no que é maquiagem, sim, a se arrumar, a cuidar de si. E, além disso, a Vitória se preocupa muito bem com o bem-estar não só da empresa em si, aparente, como também dos seus funcionários. Parabenizo você por isso, né? Porque o que é muito bonito isso, né? eu levei um tempo para entender que foi um bom tempo. Eu perdi muitas amizades no meio do caminho, porque eu também, vamos colocar assim, maturidade é questão de escolha, mas experiências, não. Você tem que viver. Você vai viver. Então, muito tempo eu fui com algumas pessoas, patroa mesmo, e dona da academia, chata, muito enjoada, porque eu queria ter o controle de tudo. E quando você quer controlar a vida, nem sempre a vida tá pronta para ser controlada, porque ninguém controla a vida, você só tem que viver ela ali, né? Controlar, amarrar, você não pode. E aí eu tive muito tempo de querer controlar e eu acabei me descontrolando, tentando controlar a vida. E aí eu, insatisfeita com
por mais que eu já tinha crescido, eu estava insatisfeita com a forma como talvez eu entregava o meu serviço. Eu, Vitória, entregava o meu serviço, não a empresa, tá, gente? A empresa sempre teve os padrões, ok? Mas como eu me apresentava e como que eu era como líder. Porque que eu acho? Mais uma vez, uma das coisas que eu falo no livro, para além do espelho, é sobre você transbordar. Então, se você transborda arrogância, você é uma pessoa que está carregada de arrogância. Então, você tem que identificar dentro de você o seu vilão ali para você se reconstruir e derramar na vida das pessoas. Então, foi muito difícil para mim enxergar o meu vilão, que era a minha impulsividade, talvez a forma que eu não percebia, porque do TDAH é normal você ser grosso, é normal ser grosso para o TDAH, mas para o outro que atinge a grosseria não é normal. Então você está ferindo pessoas. Então, quando foi do ano passado para cá, depois de passar por uma depressão muito tensa no mês de dezembro, foi uma época muito tensa, eu levantei da cama e falei comigo. Eu falei assim, eu tô transbordando tristeza porque eu tô depressiva, porque eu plantei alguma coisa lá atrás que me trouxe isso. Então, esse ano de 2024 vai ser um ano de colheita. Eu determinei para mim que seria um ano de colheita. Tinha 3 anos que eu e Rafael vínhamos plantando em São Francisco e nas nossas empresas, em tudo. E eu determinei que seria um ano de colheita. Tanto que na época já tinha saído o projeto do livro, mas eu não estava nem com expectativa. Escrevi, falei, tá. E aí eu determinei que seria esse ano de colheita. E eu falei, tá, mas para eu colher eu preciso plantar. E eu vou plantar o quê? E aí eu fui entender que eu precisava plantar na vida das pessoas uma gestão humanizada. Mas se eu não fizer gestão humanizada, se eu não fizer um curso para me especificar, eu nunca vou saber o que é uma gestão humanizada. Eu costumo dizer, eu vejo muito uns vídeos em que aparece a propaganda assim para mim. Falar que você não sabe dirigir a sua empresa é a mesma coisa que você não sabe, que você dizer que você não sabe dirigir avião, porque ninguém nunca te ensinou. Então eu parei e falei, tá, ninguém nunca me ensinou a administrar nada. Minha mãe é administradora da vida. Minha mãe sempre foi funcionária pública, meu pai sempre foi na correria de lutar, mas ninguém nunca sentou comigo e falou: vem cá, querida, vem cá. Deixa eu te ensinar aqui a administrar pessoas, a administrar a vida. Eu falei: tá, eu já sou comunicativo, isso é meu, isso é nato meu, isso é muito bom, inclusive, porque tem gente que já nasce, tem uns que tem que desenvolver. Então a comunicação ela já veio comigo, então positivo. Eu sou uma pessoa que onde eu chego eu atraio olhares, porque eu tenho postura e condução onde eu chego. Então, isso também é da minha personalidade. O que é que faltava em mim? Eu precisava descobrir o que faltava para eu completar esse laço. E o que também faltava, não, que ainda falta muito, porque o autoconhecimento, né, ele é para a vida inteira, não existe parar no tempo. E aí foi onde eu liguei duas coisas, Núbia. Eu vou falar que não, eu sei que você tem religião, eu não, ultimamente, eu tenho Deus, eu não tenho uma religião específica, mas eu vou falar aqui para vocês que estão assistindo, independente de religião, que a gente tem que ter a sabedoria chamada sabedoria horizontal e a sabedoria vertical. A sabedoria vertical, ela é com o reino, ela é ligada ao céu, que é de nós para cima. É o reino, não vou falar da sua religião, estou dizendo para você que é a sabedoria do reino. E eu friso isso em todas as reuniões que eu faço com meus funcionários. Como está você com a sabedoria vertical? Por quê? É uma sabedoria que você já nasce com ela, mas também é uma sabedoria de propósito. Quando você se conecta a essa sabedoria de vertical, você fica, para que eu estou aqui? Por que eu estou aqui? E aí, quando você descobre o para quê e o porquê, ou vamos dizer pelo menos o porquê, porque você vai desenvolver o para quê, você começa a entender o lugar ser na Terra e aí você desenvolve a sabedoria horizontal, que é sobre as coisas. Então, de nada adianta você ter uma sabedoria vertical se você não praticar ela na Terra, ou ter uma horizontal se você não tem uma conexão. E aí, quando eu entendi isso, eu fui procurar ajudas em cursos. Fiz curso de gestão de academias, que era o meu forte. Fiz curso de gestão em academia. Fiz curso de gestão de pessoas e gestão humanizada. Vitória, mas gerir pessoas, sim, gente. Eu acho, eu até brinco que todo mundo tinha que fazer esse curso. De gerir pessoas, não importa qual curso for. Se for para você entender que o seu relacionamento e qualquer coisa que você faça na vida não depende só de você, você vai precisar disso. E aí, quando você fala dessa questão das maquiagens, eu lembro quando eu voltei do curso, eu falei, no curso o cara falava assim, um gestor falava assim, olha, você tem que pagar uma academia para o seu funcionário, porque ele tem que ficar com a saúde mental em dia. E eu já era dona de academia, então não tinha como eu pagar a academia para o meu funcionário já estar lá, né? E eu voltei e falei assim, como que eu posso atingir as minhas funcionárias a se sentirem melhor? Mulher, você tem que se sentir bonita, mulher tem que cuidar da autoestima. E aí foi quando eu tive o insight, né, de pagar para todas as funcionárias, assim, logo que elas entram nos 3 primeiros meses, um desses meses a gente faz
um curso de automaquiagem para elas, dá o primeiro kit de maquiagem. Não é uma maquiagem elaborada, mas a gente fala, olha, eu quero você trabalhando maquiada todos os dias. Pode parecer uma regra. Ah, é uma regra ter que trabalhar maquiada. Sim, porque você vai virar hábito. E no dia que você não estiver, você vai falar, nossa, eu já estou preciso me sentir bonita. Além disso, a gente desenvolveu também para os nossos colaboradores pagar as unhas das mulheres todos os meses. A gente paga 2 manicures, 2 vezes ao mês a manicure para elas e 2 vezes ao mês o corte do cabelo dos meninos, que a gente desenvolve para eles a questão deles estarem sempre alinhados. Porque, como eles são uma representação da empresa hoje, eles estando bem, quando você chega para malhar, eles desenvolvem em você o seu melhor. Agora, se você chega num lugar onde a pessoa está insatisfeita, porque o primeiro ponto onde você começa a ficar insatisfeito em algum lugar é com você. Primeira coisa, geralmente, a nossa insatisfação, ela remete para o outro, é o que quando você está com você. Então, se você está uma pessoa triste, fechada, pode observar que aquela pessoa está passando alguma coisa que está tornando ela daquela maneira. E ela vai respingar em todo o seu contexto. Então, quando eu trato desses funcionários dessa maneira, eu consigo que eles tenham um atendimento melhor ao cliente, e aí eu entro no meu propósito, que é de transformar a vida de pessoas fora do padrão. A Monte Olimpo hoje, a missão nossa e a visão é, primeiro, chegar em lugares que ninguém quer. Porque todas as grandes marcas do mundo só querem cidades grandes. É São Paulo, Montes Claros, é ter uma rede gigante em grandes polos. Pois nós nunca tivemos essa visão. É sempre chegar no Retiro, igual a gente tem, em Caraí de Minas, em cidades que estão aí, que só tem a academia básica, que ninguém dá importância. E além de chegar a qualquer lugar, é mostrar que qualquer pessoa pode. Você pode ser gordinha, magrinha, alta, baixa, feia, morena, bonita, sei lá. Você que vai. Todo mundo é bonito, todo mundo tem um lado bonito, né? Não importa. Onde você esteja ou quem você a nossa missão é levar até você. E lá você vai ser abraçado. Por muito tempo eu ficava assim, ai, porque tem muita gente nova na academia. Eu falei, mas eu não tenho que importar, não é só com o novo. Eu tenho um cliente que vai de manhã, que é mais velho, eu tenho outro cliente, eu tenho outro. E no final, tá todo mundo ali malhando com a gente. Todos, de alguma forma, são atingidos de alguma maneira. Aí a gente vem naquela linha, né? Pela minha sabedoria vertical, que transborda na horizontal, que atinge os meus funcionários, que entregam um atendimento de excelência. Claro que são seres humanos, nem sempre vai ser perfeito, mas que entregam um atendimento de qualidade para que vocês, que são clientes ou pessoas que estão ao nosso redor, ali ao nosso redor, consigam ter uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor. E não é sobre dinheiro, hoje eu já falo que é sobre propósito. E o que é mais interessante, gente, você que está aí nesta live, eu quero que você possa parar agora um minuto e refletir. A Vitória, todo esse tempo, ela poderia falar tudo o que ela quisesse dizer, falar sendo chique, falando o que ela quisesse. Mas ela começou com uma base. E a base, talvez, você não entende. O agora, o hoje. Eu também, Vitória, tive por um tempo vendendo água em BH, nas ruas. Eu passei por momentos difíceis, mas eu aprendi a chegar aonde eu cheguei. Não sou empresária ainda igual você, não, é brincadeira, mas vamos. Mas você já é empresária. Eu já sou empresária, glória a Deus por isso. Mas o importante, sabe o que é, Vitória? É porque a gente tem que aprender, quando a gente aprende da onde a gente veio, como a gente veio e algo incrível. Com toda a sua liberdade, eu quero contar para você aí, queridos, que estão vendo esta live. Vocês acreditam? O pai da Vitória tem uma história que eu vi no seu, eu até vi no seu Instagram. O homem, gente, eu vou falar a verdade, é um cara. Ele perdeu a sua mão e mesmo perdendo a sua mão, ele entendeu que ele podia ficar usando a palavra aqui, amuleto, por exemplo, assim, vou usar, eu não tenho a mão, vou parar tudo agora, vou deitar, vou estacionar, vou ficar parado. Mas não, ele soube ser inteligente de tentar usar a outra mão para poder escrever. Aí eu falo para você, chega aqui, chega mais perto. O que é que você tem usado como amuleta? O que você tem feito? Qual é a sua desculpa? Qual é a sua desculpa, né, Vitória? Porque a gente coloca desculpa em tudo. Eu não vou fazer isso porque eu não posso eu isso. Mesmo tenho que colocar. Gente, todo mundo tem uma coisa que coloca desculpa. Hoje eu estava falando com o Rafael. Olha, eu engordei os 30 quilos, por quê? Eu não tenho culpa, alguma desculpa eu estou colocando para não fazer academia. Qual é a minha desculpa? E isso é uma responsabilidade minha, a consequência vai ser minha também. Então, qual é a desculpa, também né? é questão, né?
além da gente usar a palavra desculpa, o que é mais interessante é porque a gente sempre usa também uma certa palavra. Ah, eu não vou fazer isso porque fulano está falando de mim. Eu não vou fazer isso porque fulano falou isso de mim. Necessidade Eu não de vou fazer aceitação, de ser é, aprovado pelo outro, sendo que nem você está se aprovando. e o espelho está na nossa frente falando. Somos nós o culpado. Vira esse espelho. Se olha no espelho, se ame, se valorize. Independentemente, gente, o que eu costumo dizer e o que eu quero trazer para você hoje. Se ame, se valorize. Vitória, sabe o que é incrível? Hoje, eu estou em formação ainda da psicanálise. Graças a Deus, eu estou fazendo. Foi algo que eu precisei fazer e que eu gosto de fazer, primeiro por quê? Porque uma vez um professor meu me fez essa pergunta. Ele me fez assim, Núbia, eu lembro como hoje, nitidamente, ele virou para mim assim, Núbia, quem é você? Aquilo foi como se batesse aqui, porque eu não conseguia falar quem eu era. Eu não conseguia falar qual era o meu propósito, aonde eu queria chegar, o que eu queria fazer. Eu não conseguia. E a desculpa minha sempre era usar o quê? A muleta. Eu não vou porque fulano não gosta de mim, eu não vou porque fulano não fala de mim, eu não vou porque isso, eu não vou porque aquilo, como se diz, e o eu não vou tá caminhando. As outras pessoas E o fulano tá tocando barco e você tá ficando pra trás. é isso. Onde está ficando nosso, né? É isso, é sobre isso. E o que acontece, gente, é que quando nós pensamos nessa ideia de que o outro está caminhando e você está parando por causa dos outros, é o que Vitória vai poder dizer, experiência de casa, experiência de começo, da onde ela teve história, aonde ela teve trajetória. E o que é engraçado, sabe o que me identifiquei mais com você e o que eu apaixonei, sério, sério, Vitória, é sério. Você gosta de cantar, gente. A Vitória também É, gosta de cantar. eu cantei na minha adolescência quase toda em bandas fora. Hoje eu não Aí, cantava mesmo. Primeiro foi na igreja, depois foi para bandas, mas isso era mais uma questão de gosto, não era nem mais de renda, sabe? Porque na época era uma coisa que a gente você poderia estourar ou você poderia ficar naquilo. Então, assim, eu entendi hoje que não, eu sempre escutava muito assim, eu ia muito em igrejas e sempre pastores em revelações, sempre me falavam, você vai usar a sua voz para ajudar pessoas no mundo. Hoje a minha voz não é mais cantada. Eu tenho voz, mas você mas eu ajuda, tenho mas voz. a sua voz Isso, ajuda isso. Não, falando. não Olha que necessariamente a coisa. minha voz tem que ser cantada para ajudar pessoas. Ela pode ser uma Sim, voz onde eu escrevo e você lê minha voz lá do outro lado do mundo. Mas você está vendo a hoje mesmo voz onde foi você se tão nítido. posiciona. Isso Ser foi voz é se nítido. posicionar. E hoje acho que a maior dificuldade é posicionar no que você quer, né? O que você está falando aí de ser. É o famoso ser protagonista da própria história. Vamos lá. Por que que a gente deixa se levar tanto por outras coisas que não seriam determinantes, só que a gente foca tanto nos problemas e esquece de focar no que determina. É. E o que é interessante que você também, algo que eu vi, você colocou assim, somente você é responsável pelo que você decide fazer de sua vida. Somente. Seja se lamentar ou fazer acontecer, que foi uma frase que você postou. E eu falei assim, gente, e hoje eu vou te falar a verdade, eu me emocionei vendo você lendo o livro seu, que eu vi lá nos seus stories, e eu falei assim, gente, engraçado, às vezes a gente perde tempo com tantas coisas, a gente se deixa levar por tantas coisas, e a gente tem, até mesmo hoje em dia, a rede social ela tem uma falsa alegria pra gente, né? Uma falsa comparação, assim, mais ou menos, entre Pra aspas. comparação. A falsa É, comparação, a real comparação. A gente fica se comparando o tempo inteiro. é. E aí a gente acaba ficando assim, meu Deus, se compara e deixa tudo. Porque tem muitas pessoas que ela se compara tanto que ela esquece de viver, ela esquece de ser grata no pouco, porque quando vier o muito, Deus abençoa. Gente, eu acho isso A gratidão tão é o incrível. primeiro. Eu falo assim, que quando você é grato pelo que você tem hoje, olha, no dia que você é grato pelo que você tem hoje, as outras coisas só viram consequência.
Então, não é ser grato pensando no que vai ter amanhã, é ser grato com o que você tem. Quando você citou meu pai aí, meu pai é um homem, homem como todo homem, trabalhador, como todo homem não, como todo homem deveria ser, né? Trabalhador, foi um bom pai, é um bom pai. Tem os problemas dele, tem os defeitos dele também, como toda pessoa. Mas eu não esqueço o dia que meu pai ele teve um acidente, ele amputou a mão. E dentro do hospital ele tinha que resolver coisas e ele pediu uma caneta e falou: vou aprender a assinar com a mão esquerda, porque a minha vida não pode parar. Logo depois, meu pai chegou e até hoje, meu pai, se você falar com ele assim, vamos correr vaquejada, ele perdeu a mão direita. Ele monta num cavalo, ele corre vaquejada sem uma mão. Você falar com ele assim, eu te dou. Ele faz isso de gracinha. Me dá 50 conto que eu ando de moto só com a mão. E ele pega a moto, dá uma volta no quarteirão e te prova que ele consegue. Ou seja, também foi um estímulo. Na época, eu acho que eu tinha 16 anos quando aconteceu, 16 ou 17. E 10 anos atrás, isso. Foi mais um estímulo na minha vida de falar assim: eu tô com tudo. E eu não tô fazendo por quê? É, E eu costumo sempre dizer, Núbia, que tem gente que tá tão perdido, porque é normal, gente. Ninguém, a gente tem que se achar mesmo ao longo da vida, a gente se encontra, né? Ao longo da vida, porque eu acho que todo mundo, principalmente sai da adolescência, perdido, porque nem todo mundo nasce com um propósito específico na vida, ou os propósitos vão mudando ao longo da vida. Eu sempre falo, eu sou convidada muitas vezes para dar palestra em escolas, em turmas novas, por causa da minha idade, por ter 27 anos, eu sou mais próxima da geração dos adolescentes atualmente, aí 17, 18 anos e tudo. mais novo que eu. E aí eu sempre sou convidada e eu sempre falo com eles assim, ó, todo mundo tem alguma coisa boa e que sabe fazer de melhor. E aí você vê todo mundo olhando, tipo assim, eles param e pensam e ficam assim, o que que eu sei fazer de melhor? E eu sempre comento, talvez você é uma dona de casa que a vida inteira mexeu com planta. Esse é o seu melhor. Talvez você pode transformar isso em propósito, em venda, em dinheiro. Ai, eu não sei fazer nada, só sei limpar uma casa bem. Tá. Quantas pessoas hoje vocês veem no Instagram ensinando dicas de casa que ganham milhões com isso, dando cursos de dicas e que se encontram no propósito de ajudar outras pessoas. Então, eu acredito que esse propósito que você tem que ter é você se encontrar. Você é bom em alguma coisa. Alguma coisa você sabe dar o seu melhor. Ah, eu não sou boa em nada, só sou boa no celular. Transforme isso em alguma coisa que dê um propósito para a sua vida e a dos outros que estão com você. Então, é, é isso, né, Nubes? A gente tem que se enxergar o que a gente faz de bom e como transmitir isso para outras pessoas, de alguma forma. E a gente também e a gente só transborda aquilo que a gente tem, Que a gente tem de dentro para fora. para fora. E o que é O termo interessante, transborda, tá até no livro meu, eu falo assim, para quem não entende, porque assim, muita gente fala assim, você tem que transbordar, você, o que é transbordar? Um copo ele tem que estar cheio de água, você precisa encher ele mais para ele transbordar. Então você transborda só aquilo que você enche. Não adianta nada eu ter um tanto de conhecimento aqui, se eu não encher mais, eu não consigo transbordar mais. Se eu tô com um copo aqui, eu vou jogando água, essa água vai sendo renovada. Então eu estou enchendo, derramando e distribuindo. É isso aí. Vamos enchendo e distribuindo. Se esse copo tiver só cheio do jeito que ele tá aí, ó, ele não transborda. Então eu tenho que buscar conhecer mais, crescer mais para poder transbordar. Então, talvez você não sinta transbordando porque você chegou no patamar onde você fez aqui, ó. Tá bom, chega, já deu. qualquer Ah, tanto já fiz a que você faculdade, tomar, já fiz a faculdade, já ficou por isso. Mas é porque você tem que buscar melhorar. E assim, e não é buscar um hoje, é buscar na vida. E é buscar por você. Não é, ai, porque o sonho da minha mãe era que eu fizesse, sei lá, enfermagem. Aí eu passei no concurso e tô aqui. E aí você fica ali, sem conhecer nada mais, você não transborda na vida. Você transborda com seu cuidado, mas para você poderia transbordar mais, talvez, ai, eu tô aqui, eu tô vendo um tanto de gente nova entrando, eu tenho experiência, eu vou estudar um curso novo para me ensinar para essa galera como que atende, porque tem coisa que você tem na prática. Eu vou ensinar para esse pessoal, quando eu tô aqui, eu sou uma boa enfermeira, eu transbordo amor na vida das outras pessoas, porque eu trato elas com zelo, com cuidado. Então eu trago o amor que eu recebo e transbordo na vida das pessoas, porque transbordar é sobre todas as áreas. Então, é uma das coisas muito difíceis, né, Nubia? A gente falar assim de transbordar. Porque quando a gente une
o transbordar o propósito, a gente se julga muito, igual que você falou. Ah, eu não dou conta, não vou. Aí eu vou transbordar o quê? Eu não sei nada. Não, mas se eu for falar de roupa, mas eu sou gordo, o povo vai me julgar. A gente começa a misturar o transbordo com o propósito, com tudo que a gente já tem falado aqui. E quando você entra no processo de se acolher, de sair da caixinha do padrão, de se aceitar fora do padrão, de subir de nível e falar assim: o tabu que você pôs, o rótulo que você pôs, é você que está pondo, eu sou outra coisa. Aí sim você consegue sair da sua zona de conforto. Porque E enquanto o que você é mais ficar ali no rótulo, não vai. é que quando a gente se ama primeiro, o mundo pode, assim, não nos amar, não se importar com nós. O importante é que você está tomando daquilo que você quer para os outros, né? Que eu quero os E outros bem. acontece de forma natural, Nubia. Eu percebi que eu troquei muitos polos no meu relacionamento no início, por ser mais dominadora, ser a administradora. E por um bom tempo eu falava as coisas e Rafael só falava o que eu mandava. Parecia que era mãe e filho. Assim, vamos colocar, eu era o homem que mandava e ele era a mulher que seria submissa, vamos dizer assim. E eu não falo isso assim que ele era, não, ele continua maravilhoso e tudo. Mas eu, por exemplo, eu sou a parte financeira da empresa, né, que administra. E eu chegava num lugar pra gente comer, eu levantava e ia lá e pagava a conta, porque hoje nós não temos conta separada. Mas o ato de eu levantar, ir lá, pegar o cartão e pagar, eu fazia isso com uma forma natural. E aí um dia fazendo, né, essa questão de se conhecer, de tudo, de me tornar mais feminina, porque eu precisava me entregar um pouco mais à feminilidade, de falar assim, não, essa caixa tá no chão, eu sei que eu aguento ela, mas é o papel do meu marido pegar essa caixa. E desculpe, eu não estou entrando no termo de empoderamento, tá, gente? Nem de ser feminista, nada disso. Cada um com que acredita. Mulheres têm voz, sim. Mas estou dizendo sobre energia. Nosso corpo não foi feito para isso. A gente não foi feito fisiologicamente para isso, não. Né? Porque você não consegue pegar um peso que um homem pega. Né? Então, fisiologicamente, a gente não foi feito para isso. E aí eu simplesmente comecei a tratar a minha feminilidade. Então, eu nunca tinha visto o Rafael abrir porta de carro de forma natural. Geralmente assim, lugar, mas a gente vai, que o carro para, ele abria a porta. Mas assim, sempre eu que estava à frente de ir lá e pagar a conta, chamar o garçom. Um dia que eu tratei a minha feminilidade, sem eu falar nada com ele. Eu nunca tinha falado nada com ele, tá, Rubio? Um dia eu tava sentada, ele simplesmente levantou, foi lá e pagou a conta. Um E ato a gente assim. se E sente, né? quando eu falo pagar, gente, igual nós somos casados, nós não temos contas separadas. A gente usa uma conta só, cada um tem um cartão, é tudo normal, nossa conta é conjunta. Então não tem dinheiro dele nem meu. Mas o ato dele levantar para ir lá, pagar na minha frente, eu entendi assim, eu nunca tinha falado isso com ele e nem nunca tinha percebido. E naquele momento eu tive aquela chave e falei assim, eu mudei alguma coisa. Mas eu mudei em mim, eu não pedi ele para mudar. Eu mudei, porque eu entendi o meu papel e eu amo o papel que eu tenho que estar, que é o papel de esposa, porque antes eu queria ser a esposa, mas ao mesmo tempo eu queria ser o marido, porque eu queria mandar. Então, hoje eu sinto o meu papel, eu dialogo mais com ele, eu ouço mais ele. E, inclusive, na psicanálise, eu fiz uma terapia na época que eu precisava ficar mais feminina, que eu precisava sair desse sintoma de autoridade, né? Porque a autoridade é diferente de respeito. Quando você quer mandar e quando você quer ser respeitada pela sociedade. Eu lembro que a Jaque, né, que me atendeu, ela falou assim comigo, Vitória, você precisa todos os dias olhar para o seu marido e falar com ele, nos olhos dele. Você dá conta, você é capaz, você consegue resolver tudo e você não tá aqui sem mim. Porque por mais que eu seja administradora, ele tem que aprender também. Isso é por ele. Nossa, Nubia, mas no início, isso era tão difícil. Por mais bobo que seja, você parar assim ó, e falar com a pessoa assim, porque você tá tirando o seu poder na cabeça do. Sua cabeça entendeu que se você der o governo para ele, ele que vai governar. Se você. Não. Mas não era isso. Na verdade, eu só precisava me posicionar no meu lado. E eu comecei a fazer isso e o nosso relacionamento mudou tanto depois disso, de uma forma tão natural. Hoje não teve cobrança, não teve nada. A gente nem. Hoje a gente é assim, ó. A gente trabalha junto o dia todo, mas chega o final do dia, a gente passa tantas horas fazendo coisas diferentes que a gente tem um momento entre nós pra gente conversar. Porque eu falo, e aí, o que você resolveu hoje? Você tomou conta de quê? Em vez de todo dia eu ter que ficar mandando pra ele, hoje você tem que fazer isso, isso e aquilo. Eu chego ao final do dia, ele faz por conta dele, ele criou uma proatividade.
Porque ele passou a refletir a figura que ele precisava ser a partir do momento que eu me consertei. Porque a gente tem que estar bem para fazer isso. A gente tem que se Se valorizar também, né? valorizar. Não adianta a gente querer cobrar, ai, porque meu marido não me trata bem, não me cumprimenta. Tá, mas o que você tem feito para que esse gatilho seja acionado nele? Talvez nem você está se amando. Nem E você são está se apenas amando. gatilhos, né? Que a gente fica assim, dizendo assim, como sempre colocando no lugar de vitimização. Esse é um dos problemas, né? Eu acho que a vitimização é uma das coisas que estudando um pouquinho mais, hoje eu estudo um pouco mais também sobre arquétipos, né? Que é encaixes, energias, que não tem nada a ver com religião também, são só modelos. Quando você olha para uma personalidade, você entende que aquela pessoa entrou numa forma, num arquétipo. E aí, quando eu olho para a questão da vítima, ela tem sempre a necessidade de ser aprovada. É. Ela não se aprova. Então, ela precisa que alguém valide o que ela é. E como que alguém vai validar o que você é se nem você se valida? Então, tudo que vai acontecendo na sua vida, você vai vivendo, vai passando, tá bem, daqui a pouco tá lá embaixo, e sempre o outro é culpado. Então, você não assume as rédeas do que você tem feito. E ser E vítima é um processo tão natural, né, Nubia, que ninguém sabe. Tipo assim, a pessoa não percebe. e a questão de tudo isso que a gente vê, que é tão interessante, ô Vitória, é que, olha para você ver, eu costumo dizer, uma amiga sempre fala, e eu acabei pegando esse lema dela: quem dá desculpa não vê resultado. Hoje em dia nós vemos muitas pessoas que sofrem de ansiedade, que sofrem de várias coisas, mas sofrem, entendeu? Por quê? Sofrem de ansiedade. Eu sofro de ansiedade, sofro de ansiedade, sofro de ansiedade. Mas não procura. A desculpa é tanto que sempre tem uma coisa que ela coloca. Ah, eu não vou porque eu não tenho condições. Ah, eu não vou porque isso. Ah, eu não vou por causa daquilo. E hoje tem vários tipos de meio. É igual, isso é tão interessante porque você pode falar assim, tem academia hoje, ela não é só por questão de estética, não. Porque se a gente fosse olhar por questão de estéticas, aquelas pessoas que fazem aquele negócio de viagem que você faz, que Fisiculturismo, leva o pessoal para competição. fisiculturismo. Não dá nem dois É, por cento da academia, não dá nem 2% do pessoal que tem corpo. então o que que acontece? Não é aquilo. Se você dá desculpa, você não vai ver resultado. Hoje tem várias estratégias, vários meios. Aí você fala: nossa, eu não tenho dinheiro para mim não ir à academia. Mas você tem as suas pernas para você poder caminhar um pouquinho. É claro que eu sou preguiçosa. Mas tem como isso aí, é porque eu falo não só para academia, mas, por exemplo, eu sofro de ansiedade, tá? O CAPS é ali. E o povo hoje torna piada, né? Ah, o CAPS é ali. Não, gente, é o CAPS é ali, eu tô falando isso sério. É de E o graça. pior que ainda nisso, e é de graça, você não precisa Você só precisa pagar ter por a uma boa terapia. vontade. Eu sei que tem pessoas que estão em estágios mais avançados, a gente não pode julgar essas pessoas, Sim. porque existe o estado da paralisia, da depressão, existe o estado do autoextermínio, né, que já é ali de se machucar. Eu sei que existe esses estágios, mas para chegar nesse estágio teve todo um processo. Ninguém chega do dia para a noite. É igual você, para você chegar até onde você chegou, você já pulou da cama sendo uma empresária? Não. Não, e Você até hoje, se eu não buscar conhecer todos os dias, eu fico para trás no sentido de, tipo assim, de não conhecer o que está acontecendo. Ontem eu tive uma conversa assim com uma das pessoas, um casal, né, que eu admiro demais, e o marido dela tava lá no lugar onde a gente estava, e eu parei assim para assistir ele falando. Ah, mas você já é empresária de sucesso, mas caramba, eu tô falando com um cara que tem 20 anos de sucesso. Deixa eu aprender pouquinho dele aqui. Eu poderia nem escutar, eu poderia ir embora e pronto. Ele tá falando alguma coisa disso aqui lá na frente vai servir pra mim. com certeza. E só que você tem que ter a proatividade, que é uma das coisas difíceis, é. Gente, é muito difícil. É muito difícil Muito. sair da zoninha de conforto. Você E é acha que é aquilo, fácil, quem né, está Nubia? Você se parar, fazendo. fazer, vou fazer um curso de psicanálise. 2 vezes por semana, entrar em turma, ler livro, que é tudo à base de Freud, não sei o quê, Tanta história, tanta coisa, pra pegar você. casos. Aí não é fácil. Se você for pegar o que é fácil,
Se for pegar o que é fato, Você eu não não teria academia, porque a academia abre de domingo a domingo. No dia que não tem funcionário, eu tenho que estar lá. E outra, quem não senta para aprender não fica de pé nunca para ensinar. E é igual você falando, eu já tenho conhecimento, porém eu ouvi o que ele falou, porque eu sei que lá na frente isso vai me servir. Foi o que você falou. Eu vi, muitas das vezes eu ouvi também, e isso sempre fala. Eu costumo ver. Você tem os ouvidos, é igual você, um é para entrar, você apura aquilo que é bom para você. Porque se você for sugar tudo aquilo que não te Seja traz filtro, benefício, né? Tem que ser filtro e não esponja. isso é verdade. Então seja filtro, né? Vitória, eu te agradeço por tudo, 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 tudo. Por esses momentos que você me ensinou, e é claro que eu quero continuar aprendendo com você. Nós Gente, estamos ela é de aqui à disposição. fora Lembrando que que, gente, você é a única pessoa que pode definir o seu valor. é. Então, Então então, não esquece disso, então não gente. esquece e se valorize, porque ninguém vai valorizar você antes de você mesmo, tá? Então, seja a luz que ilumine outras pessoas, dê o seu valor, tenha amor próprio, porque o seu amor próprio vai construir relacionamentos saudáveis. Amar primeiro a você mesma é mais importante do que querer endoidar, querendo se transformar, porque a primeira transformação é interna. A estrada do autoconhecimento, ela é constante, ela não encerra, tá? Então, a editorial autoconhecimento é a palavra da mídia. Autoconhecimento, sim, é você se autoconhecer. Isso é forte, pesado, mas é isso. E quando a gente fala assim, ter coragem, não é não ter medo, tá, gente? Ter coragem não significa não ter medo, mas é você agir mesmo com medo. Isso é ter coragem. Mesmo com medo, vai.